conversamos um pouquinho sobre o que André Luiz vinha nos dizer sobre simbiose, né? Essa troca de energia, essa troca, né, de favores, como ele veio descrevendo para a gente, né? Lá no primeiro tópico, onde ele falou sobre o sustento, né, do princípio inteligente, e mais para frente ele veio nos dizer sobre o, o início, né, da mentossíntese, e de uma certa forma ele foi nos dizendo e colocando para a gente a troca que é útil, a troca que não é tão útil, né? A troca que de uma certa forma te consome, pode te levar até mesmo, né? É o que ele fala aqui, a morte, né? Quando ele fala que uma planta às vezes suga tanto a outra, né? Suga tanto a seiva, os nutrientes da outra, que leva a outra aí até mesmo à morte, né? Também é um tipo de troca. Ele usou os vegetais para a gente fazer uma correlação e chegar até no hoje, né? Eu expliquei para vocês que quando vocês buscarem simbiose espiritual, vão achar muito sobre obsessão, né? E ali dentro dessa questão da obsessão, ela vai subdividir em vários itens. Mas nós não podemos ficar presos tão somente nisso. Por quê? Porque existe a simbiose, né? Não é obsessão, porque nenhuma obsessão ela é útil, né? Mas existe a palavra certa, e André Luiz veio colocando aqui para a gente, essa simbiose espiritual, essa troca. Então, existe trocas ruins, trocas boas, existem trocas que nos exploram e trocas que, de uma certa forma, a gente pode tirar dali algum proveito, né? Então, a gente já sabe, já conhece que essas trocas realmente existem, começaram lá atrás, no homem primitivo, desde quando, né? Falando do princípio inteligente, chegando no nosso estado, né? De homem. Mas André Luiz deu o exemplo dos vegetais, então essa troca ela se iniciou lá nos vegetais, foi passando pelo animal, princípio inteligente ainda primário, fragmentado, né? E chega até a gente, né? Até nós, nessa classe hominal de hoje, mas também se iniciou nessa classe hominal lá atrás, naquele homem primitivo que, quando desencarnava, ficava entre os seus, né? Aguardando uma oportunidade de voltar. E ficava ali, de uma certa forma, junto daqueles que deixavam a porta aberta para que eles ali permanecessem. Né? E aí a gente vai entendendo, né, o rumo da história, o rumo de todo o aprendizado aqui que a André Luiz vem trazendo para a gente. Então, no simbiose das mentes, André Luiz começa assim: semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda, né, uma mente tateante, uma mente de um recém-chegado, né, no mundo dos desencarnados, no mundo dos espíritos, da existência além túmulo, né? Então, olha o que André Luiz está dizendo para a gente, olha, semelhantes processos dessas simbioses que vivem e que já viveram esses vegetais, né? É muito parecido com o quê? É muito parecido com esse homem, né? Quando desencarna, quando ele está ali, se vê além, fora do corpo físico, né? Então, essa troca de energia, ora útil, ora não tão útil, ela também se perfaz nesse homem primitivo, nesse homem que se vê agora desencarnado. Amedrontada perante o desconhecido, que não consegue arrostar de pronto, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais ama. Então, isso aconteceu lá atrás, no mundo primitivo, no início do homem primitivo, não o mundo, mas do homem primitivo, desse princípio inteligente já com o pensamento contínuo, acontece o mesmo que hoje ainda se acontece. Né? Então, a gente fazer uma correlação com aquilo que iniciou-se há tantos e tantos anos,
Olha ela ainda, a gente ainda encontrando ela nos dias atuais. Aquilo que aconteceu lá atrás ainda necessita que a gente corrija, né? Então, o que ele está dizendo? Olha, aquele espírito lá que desencarnou, né? Que nós vamos colocar no mundo atual, aquele nosso ente querido que desencarnou, diante do desconhecido esse que é o desencarne, ele não consegue ir embora de pronto, né? E o que acontece? Ele encontra naqueles que choram por eles, principalmente no choro na forma de revolta, eles encontram receptividade. Receptividade essa que nós chamamos aqui tantas vezes como o quê? A porta aberta, né? Se você deixa a porta aberta para que adentrem, se você está na mesma vibração, eles ali chegam e se instalam. E isso vale para os nossos entes queridos, como para qualquer outro, né, espírito que esteja por aí e encontra em nós a energia que esteja ali igual a deles, né? A vibração muito parecida, encontra abrigo, receptividade, encontra colo ali nessas nossas energias. E ele fala, né, que é como um cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos por ela própria assimilados. O espírito desenfaixado da veste física lança, habitualmente, para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos, né, do corpo físico e espiritual, daqueles que o asilam, né, que dá colo, que é receptivo, que o aceitam. As emanações do seu corpo espiritual, como radículas alongadas ou sutis, alavancas de força, subtraindo-lhes a vitalidade elaborada por eles nos processos da biossíntese, né? Processo esse de que o encarnado está ali, se sustentando através da respiração, da alimentação. E aí, nessa biossíntese, né, a gente está exalando de uma certa forma o que? Plasma, vida, né? Então, esse outro chega e se instala e começa a se alimentar dessa nossa energia, né? Sustentando-se por vezes largo tempo nessa permuta viva de forças. Qual se verifica entre a alga e o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado, que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto, mas em troca, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste. Passa a viver enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimentes. O que ele está dizendo aqui para a gente? Olha, o outro, seja nosso ente que encontrou guarida na nossa casa, seja qualquer outro espírito amigo que esteja por aí e encontre em nós, né, guarida, o que vai acontecer? Vai haver essa troca aí de energia, né? Um vai sugar muito do outro, às vezes o encarnado nem percebe, por isso que ele fala que está aqui de forma inconsciente, né? E de uma certa forma, aquele que se instala ali acha e de uma certa forma protege aquele que está sendo ali, né, vítima dessa simbiose, dessa troca, dessa sucção de energia. Né? Por quê? Porque quando vamos supor se existe, se né, por acaso existe algum ente querido dentro daquela casa, né? Ele vai ficar próximo daquele onde ele acha viável, onde ele encontra a energia, né, que ele necessita, ele ali vai se instalar. O outro nem conscientemente não está percebendo, mas quando o outro espírito se aproxima daquela energia que é propícia não somente ao ente como aos demais, ele de uma certa forma vai proteger. No seguinte sentido, olha, não, esse território aqui
já é meu. Aqui eu já domino, então aqui você não adentra, né? Mas a gente tem que entender que essa proteção que acham que está dando, essa proteção não é boa para nenhuma das partes. E por que não é boa para nenhuma das partes? Porque um deveria estar no mundo espiritual seguindo a vida. Está na Terra atrapalhando o desenvolvimento do outro. Então, por isso que a gente fala que está estagnado, né? Fica ambos aí parados. Local de espírito é no mundo espiritual seguindo a vida dele. Terra não é local de espírito sem entendimento, não é local de espírito que acabou de desencarnar, né? E às vezes a gente o faz muito isso. Às vezes até nós, inconscientemente, não estamos deixando o nosso ente partir, não estamos deixando o nosso ente seguir. Então, naquelas lágrimas e naquele chamamento que a gente fica o tempo todo, ele acha o quê? Opa, achei uma porta aberta para mim aqui permanecer. Né? Mas fica, de uma certa forma, um escravizando, né, o outro. Por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos os problemas da mediunidade evidente ou da irreconhecida, destacando a cada passo inteligências nobres, intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matérias de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhes dominam a mente através das palavras ou símbolos mágicos, com vistas a falaciosas vantagens materiais. Então, olha lá o que ele está dizendo, né, para a gente. Ele está dizendo para a gente o seguinte: olha, até hoje, na atualidade, a gente encontra o mesmo do homem primitivo, né? Aqueles que desencarnam não querem ir embora, eu quero ficar aqui, né? É esse mundo que eu desejo, eu perdi a minha matéria, mas eu quero aqui ficar. Se eu estou vendo que eu estou perdendo energia, eu vou me aproximar daquele que tem energia, para que eu possa, então, conseguir permanecer estruturado, né? Porque terra e mundo espiritual são dimensões diferentes, energias diferentes, né? Então, isso ainda acontece e veio lá de trás. E está até hoje, né, sem correção. Mas ele fala para a gente aqui também que isso também ele precisa destacar a questão dos cultos estranhos, né? E que cultos estranhos são esses? Muitos aí estão fazendo troca, muitas das vezes, com quem? Com o negativo, com o sombrio, com as trevas, né? Muitos de vocês já viram falar em pactos, né? Ah, eu vou fazer um pacto, fulano fez um pacto, é muito comum a gente ouvir assim, vendeu a alma para não sei quem, enriqueceu, se arrependeu, né? Mas o que aconteceu ali? Deixou a porta aberta, né? Primeiro que é a pessoa que se submete a determinada coisa, uma coisa dessa, né? Da mesma modo é a magia negra, né? A pessoa que se submete a um pacto desse ou a uma magia dessa, né? Que nada mais é estar aí junto dos trevosos, né? Está vibrando com eles desde aqui da Terra, né? Uns vibram inconscientemente e outros querendo, né? Totalmente conscientes daquilo que fazem. Só que o que acontece? Lhes falta, muitas das vezes, compreensão, lhes falta estudo, lhes falta sabedoria. Então, eles fazem esses pactos, andam, né? Pegam a fé deles e caminham essas determinadas seitas, né? Se assim a gente pode dizer, se é seita, se é um pacto, se é uma magia. Então, sai de um certo conforto onde eles estavam ali, vão exercer a fé nesses que André chama de cultos estranhos, né? E aí, depois, para sair,
por falta de conhecimento, não conseguem exercer o que deveria de fato ter exercido lá atrás, que é o quê? A fé, né? Então a gente não tem que ter medo do que é oculto, a gente não tem que ter medo de desfazer, né? De se libertar e de sair, né, dessas coisas aos quais a gente às vezes se adentra, cai, porque o homem ele é muito fraco, né? Nós homens, né? Nós somos muito suscetíveis a adentrar por caminhos aí que nos vão facilitar determinadas coisas, sem pensar nas consequências, né? Então, nós precisamos pensar nessas consequências e, se vier o arrependimento, porque antes não pensou nas consequências, a gente não ter medo, né, de se libertar, né? E a gente aprende a se libertar disso como? E ele vai falar lá, né? Essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertariam do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas em perigosos processos de fanatismo, inofensivas e humildes, mas arrendadas do progresso que lhes garantiria a renovação, né? Então, muitos estão aí nesse processo de troca de energia com o que é oculto, com o que é sombrio. Por quê? Porque ainda, primeiro que está lá naquele processo, né, de fanatismo, de crer acima de tudo, não tem jeito mais, né? Então ficam nessa troca aí, não se libertam porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento, não estudam, não sabem da importância da reflexão, de quando aquela coisa nos for julgada, a gente precisar refletir e não somente aceitar aquilo que nos é imposto, né? E essa troca, né, ela aí eles falando que acontecem às vezes até inconscientemente. E ocorre inconscientemente por quê? Porque às vezes nós estamos numa vibração aí que nem nós estamos percebendo, por falta de reflexão. Então, todas as vezes que a gente se vê diante de determinadas situações, nós precisamos refletir. Mudanças de humor repentina, a vida que começa aí de uma forma que a gente não reconhece, a gente precisa fazer a reflexão. É aí que vem a reforma íntima, né? Em que eu preciso mudar? Por que está assim? Será que isso é realmente por um ato material meu ou é porque é algo espiritual que eu deixei a porta aberta, né? Então são essas reflexões que a gente tem que fazer para que a gente não tenha aí, né, essa troca, né? Essa troca de mentes aí, como o André Luiz vem dizendo para a gente lá no subtítulo, né? Com as forças aí ocultas, né? Que a gente não tenha em nós o fanatismo, como ele vem dizer aqui, e que a gente possa nos garantir a renovação. E essa renovação nos vem através da reflexão, do estudo, do discernimento, da sabedoria, da nossa reforma íntima. O próximo subtítulo, André Luiz vem falando sobre histeria e psiconeurose. Ele começa assim: entretanto, a simbiose dessa espécie, em que tantas existências respiram em reciprocidade de furto psíquico, não se limitam aos fenômenos desse teor, nos quais os espíritos desencarnados, estanques em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, porquanto se expressam igualmente nas moléculas nervosas complexas, como a histeroepilepsia, em que o paciente sofre o espasmo tônico em
opstótono, acompanhado de convulsões crônicas de feições múltiplas, às vezes sem qualquer perda de consciência, equivalendo a transe mediúnico autêntico, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. Então, olha lá, né? André Luiz dizendo que, olha, essas simbioses, né? Existe nelas aí uma reciprocidade de furto, né? De furto psíquico. E às vezes quem está sofrendo ali, principalmente essa histeria ou essa psiconeurose, nem tem consciência do que está, né, vivenciando, dessa troca, né? Então está falando aqui que existe também espíritos desencarnados que estão em determinadas concepções religiosas e que ficam ali, né, temporariamente naquela consciência menos apta, né? Então, vai existir espíritos aí que às vezes eram muito adeptos de uma determinada religião, não vão embora, vão permanecer ali? Vão. E vão estar perto de quem? De quem tem aquela mesma energia de fanatismo que está ali dentro da onde está inserido, né? A forma de exercitar. Fato é, nós vamos encontrar pessoas, espíritos desencarnados, né? Que estão aí em inúmeros ramos, em inúmeras áreas, né? O negócio é o seguinte: eu não vou embora, não quero ir embora, fica lá como homem primitivo e procura alguém para se estabelecer, para poder se instaurar, para poder estar ali de uma certa forma sugando daquela energia, sendo simpático, né? Ambos, são simpáticos, ou outros são semelhantes ao outro, né? Então a gente vai encontrar muito isso. O que a gente precisa saber, né? E entender é que quando a gente tem uma mudança, a gente precisa refletir. E que a gente está escape disso quando a nossa reforma íntima ela é diária. Porque se não se instaura em nós, e às vezes já está instaurado de uma certa forma que a gente nem consegue discernir se de fato o pensamento é nosso ou o pensamento é do outro. E na mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com diagnose extremamente difícil e entregue aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojarem à loucura completa. Né? Então, ele dizendo: olha, a gente também está encontrando isso aqui na Terra. Né? Apesar da gente saber que existem vários tipos aí de simbiose, né? Existe a grosso modo, né, vários tipos aí de obsessão. E ele dizendo o seguinte: olha, na Terra nós encontramos isso, aqui e ali, né? Existe a presença, em cada ponto existe aí um quadro obscuro de uma mente. Tais entidades imanizadas ao painel fisiológico e agregados a ele sem o corpo de matéria mais densa, vivem assim quase sempre por tempo longo, entrosados psiquicamente aos seus hospedadores, porquanto o espírito humano desencarnado, erguido a novo estado de consciência, começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados, condizentes com o impositivo da própria sustentação, tanto quanto no corpo terrestre aprendeu a criar, por automatismo, as enzimas e os hormônios que lhe asseguravam o equilíbrio biológico e, impressionado o paciente que explora, muitas vezes com a melhor intenção, subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos que a vítima passa a colher, qual se fossem os seus próprios. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente, estacionários ambos no tempo, até que as leis da vida
lhe reclamem pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Então, olha lá. Isso que ele chama, né, as entidades, nós também podemos entender como os espíritos, né? Então, os espíritos que estão por aí, né, ambos comungando aí de energias, eles fazem o que nessa troca, né? Eles implantam em nós, ou naquele que está recebendo essa troca, né, e vice-versa, implanta um no outro o desejo inerente a cada um, né? Então, ele implanta em si aquele desejo, ora você implanta nele, vai vivendo aquela troca, todo mundo está ali estagnado, ninguém caminha, ninguém cumpre o que precisa cumprir, até que, olha o que o André Luiz fala lá no final para a gente, pela dor, né? Pela dificuldade ou pela dor, a alteração se faz imprescindível, né? E isso, essa alteração se faz quando a gente começa a tomar consciência. Porque quando a gente toma consciência, a gente muda a nossa conduta, muda o nosso padrão vibratório, então eles não vão encontrar mais em nós a energia que eles necessitavam. Ficamos, de uma certa forma, diferentes. Mas muitos ficam aí nesse estado por longos e longos períodos, né? Até que uma hora algo acontece aí nesse meio que muda o estado de um ou de outro, e aí então eles se desfazem, né? Cada um vai aí para um lado. Mas isso muitas das vezes vem pela dor, né? E a gente sabe agora, olhando por essa simbiose espiritual no sentido de obsessão, a gente sabe que existe obsessão de encarnado para encarnado, ou seja, ambos estão na matéria, no corpo físico. A gente sabe que existe obsessão do encarnado para o desencarnado, ou seja, aquele que está na Terra para aquele que já está fora dela. Né? E isso inclui aí os nossos chamamentos, os nossos entes, os nossos choros aí o choro de não aceitação, de raiva, de não entender, né, o desencarne do outro, de ficar 24 horas pensando no outro, 24 horas querendo que o outro estivesse aqui, perfeitamente. A gente também sofre essa simbiose espiritual no sentido de obsessão de desencarnado para encarnado, perfeitamente. Aquele que está no mundo espiritual vai ficar igual esse homem primitivo, né? Se vê fora do corpo, se vê numa condição diferente, mas quer estar ali entre os seus, né? Mas, no fundo, ele precisa de quê? De ajuda, né? De oração para seguir, porque não é o caso de permanecer por aqui. Mas quando acha a guarida, aqui permanece, aqui fica preso, né? E somente com o passar do tempo e muitas vezes pela dor é que vão se desprender. Existe também a obsessão com desencarnado para desencarnado perfeitamente. Ambos no mundo espiritual, né? Sugando o outro de uma certa forma, né? Principalmente aqueles que se veem mais forte ou com mais recursos e, de uma certa forma, escraviza o outro, que era um inimigo, ou porque se acha mais fraco, ou porque ali ainda tem alguma energia que, para ele, né, aquela energia é viável, então ali fica, ali permanece, né? Então, são vários tipos de troca. E a gente pode lembrar da troca útil em que sentido? Olha a espiritualidade amiga para com a gente, né? Olha aí uma simbiose útil de desencarnado para encarnado. Quando ela nos intui, quando tenta nos colocar no melhor caminho, quando tenta nos mostrar que naquela adversidade ali a gente está tirando o aprendizado. Olha uma troca útil, sensata, de encarnado para desencarnado. Nós, quando aceitamos a ida do nosso ente, quando a gente diz para ele siga em paz,
porque nós vamos nos reencontrar novamente, mas que eu fale aquilo realmente do meu coração, sentindo realmente aquilo. Porque o que vai fazer sentido é o que realmente eu estou sentindo. Por quê? Porque não adianta eu fazer uma prece, mas lá no fundo eu estar querendo uma coisa diferente daquilo que a boca está exprimindo, né? Eu preciso fazer uma coisa, falar uma coisa, ter aceitação daquela coisa, mas de fato ela vir lá de dentro, de fato aquilo, todas aquelas minhas palavras ser a minha vontade, né? Então, a gente vai compreendendo e entendendo essas trocas, entendendo essas simbioses, né? Que existem as simbioses úteis e as não tão úteis. E que elas nasceram aonde? Lá dos vegetais, né? Como André Luiz já veio dizer para a gente aqui. Outros processos simbióticos. De outras vezes, o desencarnado que teme as experiências do mundo espiritual ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que permanecem na retaguarda, se possui inteligência mais vasta que a do hospedeiro, inspira-lhe a atividade progressiva que resulta em benefício do meio a que se vincula, tal qual como sucede com a bactéria nitrificadora da raiz da leguminosa. Noutras circunstâncias, porém, efetua-se a simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece eivado de ódio ou perversidade enfermiça ao pé das próprias vítimas, inoculando-lhes fluidos letais, seja copiando a ação do cogumelo que se faz verdugo da orquídea, impulsionando as situações anormais, quando não se lhe impõe lentamente a morte, seja produzida a atitude das algas invasoras no corpo dos anelídeos, conduzindo-os a longas perturbações, fenômenos esses, no entanto, que capitularemos com apontamentos breves em torno do vampirismo como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual a se estamparem no corpo físico, né? Então, André Luiz está dizendo aqui para a gente o seguinte, olha, existe aqueles, né, que estão aí, eles temem a experiência no mundo espiritual, né? Desencarnou, ele teme vivenciar a experiência e continua aqui, né? Estagnado, sem crescimento, mas não nos prejudica tanto, embora ainda assim prejudique. Ele está fazendo uma comparação com aquele que vem, se instala e está cheio de ódio, está cheio de raiva, né? Vão nos prejudicar muito mais. E aí, ele fala o seguinte, né? Que esses nos conduz a longas perturbações, né? Levando aí a que a gente faça uma reflexão sobre o vampirismo, né? Então, nós precisamos entender que essas trocas de energias só nos faz necessário quando é para o nosso crescimento, quando é para o nosso desenvolvimento, assim como a espiritualidade amiga faz com a gente, né? Que é sempre tentando nos colocar no melhor caminho, sermos gratos, ter aceitação das coisas, né? Agora, cabe a nós deixar a nossa porta aberta para que esses, né, onde está aqui exprimindo o ódio, a raiva, venham, porque nós temos inimigos. Assim como nós vamos encontrar amigos do outro lado, nós também encontraremos inimigos. Lembra lá do filme? Embora aqueles dois tivessem tido uma convivência no mundo físico, um desencarnou tendo muita raiva do outro, né? Aquele dirigente lá daquela casa espírita. E quando ele desencarna, ele está ali de pronto, cheio de raiva, de ódio, para quê? Para vingança, né?
Então, é nessa hora que a gente tem que saber, né, nos posicionar, o que a gente quer de nós, e exercitar a nossa fé, ou seja, aquilo que a gente acredita, aonde a gente está seguro e firme, que é nas mãos de Jesus, né? Para que o outro possa seguir o caminho dele e que para que nós tenhamos quem venha nos amparar, para quem venha nos proteger de uma certa forma, né? Como aquele dirigente lá teve. Quando aquele amigo de vida material chegou para poder querer prestar contas, por merecimento, aqueles mentores já estavam ali, né? Onde André Luiz também estava junto, dizendo: olha, aqui você nem vai passar, né? Então, que a gente possa saber, na nossa caminhada, saber fazer essas diferenciações. Eu sei que se eu vibrar dessa forma, é isso que eu vou acarretar para mim. Eu sei que se eu pensar a respeito do meu ente querido de uma certa forma, eu vou tirá-lo daquele sossego, né? Se é recém-desencarnado, a chance dele ficar por aqui é muito grande. Então, a reforma íntima se faz necessário a todo tempo, a todo momento. E sempre que a gente se ver caindo, a gente precisa parar e pensar: opa, o que eu posso fazer para melhorar? Porque a gente vai atrair aquilo em que a gente vai atrair quem o nosso estado vibracional está ali, bem semelhante, né? Deixando aí a porta aberta. Isso não é novidade para a gente, né? Mas a gente vai recapitulando e vai refazendo de acordo com as palavras aqui de André Luiz. Ancianidade da simbiose espiritual. Justo assim registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais remotas, em multifários processos de mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos, né? E ele coloca mortos em parênteses porque a vida continua, é morte do corpo físico, né? Então, esses traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte do habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante e nas virtudes vividas, lhes ofereçam material para mais ampla edificação, pelas quais se habilitem a necessária transformação, com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos, à frente da evolução deles mesmos, no rumo de esferas mais elevadas, né? E André Luiz vem dizendo para a gente o seguinte, que a gente acabou de dizer. Olha, isso se perfaz, essa simbiose, essa troca de energia, essa troca de mente, espírito desencarnado inserindo na mente de encarnado algo que não é dele, encarnado inserindo algo na mente de desencarnado, encarnado para desencarnado, né, influenciando de uma certa forma, desencarnado com desencarnado. Isso já se faz há muito tempo. Isso não é de agora, isso é remoto, né? Mas ele vem dizer lá embaixo, vem nos dar a solução, né? Que o que para nós, né, desencarnados, se ver livre dessa troca negativa, ele fala, né, que os espíritos encarnados, a gente precisa, com a força do nosso próprio trabalho, no estudo edificante e nas virtudes vividas, né, a gente ofereça para eles, através das ele fala das amplas meditações e também da nossa conduta, a gente vai lhes mostrando e oferecendo-lhes um novo caminho, oferecendo-lhes e mostrando a eles que a vida continua, que não é só aquilo, né? E isso precisa que com quê? Precisa que nós encarnados nos desenvolva, né? Desenvolva sobretudo a capacidade de reflexão. E quando que a gente mostra, né, esse estudo edificante? Quando a gente faz o que a gente está fazendo aqui agora. A gente pega e a gente reflete, né? Quando a gente faz o evangelho no lar.
Quando a gente pratica a nossa fé raciocinada, quando a gente pratica a oração em forma de conversa, refletindo, colocando cada ponto, cada vírgula e cada acento no seu lugar, né? Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente aprende a ter o domínio da nossa mente, né? Para que então fique mais difícil com que o outro venha e invada a nossa mente negativamente. Porque quando a gente vibra positivamente, nós vamos atrair para a gente o que é bom, né? E, consequentemente, nós vamos mostrar para aquele que chega até nós com energia sombria, nós vamos lhes mostrar, de uma certa forma, o caminho ao qual ele precisa seguir, né? E então a gente se encerra. Chico se encerrou com Pedro Leopoldo, 16 de 3 de 1951. Alguma dúvida, gente?